Só mais um minutinho que eu estou terminando de configurar aqui a apresentação. Tranquilo. Eu vou, então, aproveitar esses minutinhos para me apresentar novamente. Certo. Eu me apresentei no grupo, mas na última jornada de mercado não consegui falar com vocês. Mas, oi, eu sou o Dan. Eu vou estar como facilitador aqui das aulas de jornada de mercado. E estou lá no grupo de WhatsApp também, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, pode me chamar. Além disso, eu também sou programador front-end, então se quiserem tirar dúvidas específicas também, podem me chamar. Ah, que legal. Isso daí vai agregar muito. Sempre bom. Muito prazer, Dan. Prazer, Vinícius. Prazer, turma 54. Cadê? Isso. Bom, deixa eu abrir aqui. Bom, gente, desculpa aí o meu atraso. Tá uma correria aqui, acabei de sair do trabalho e já vim direto para cá. Então hoje foi um pouquinho mais tarde. Podemos começar já, Dan? Podemos. Podemos? Tá. Vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Bom, estão conseguindo ver a tela certinho, gente? A gente está conseguindo ver. Certo. Bom, vamos lá, gente. Eu vou ser responsável hoje aqui para dar uma apresentaçãozinha para vocês, conversar um pouco com vocês sobre as metodologias ágeis, abordar, né, as questões, trazer um pouco a minha experiência dentro da área de tecnologia, né? Acho ótimo o Dan estar aqui. Acredito que se eu falhar em algum ponto, fica à vontade para expressar também as suas ideias. Eu acho isso muito importante, essa troca. E boa noite a todos. Vou me apresentar. Eu me chamo Vinícius, eu sou engenheiro de qualidade aqui, famoso QA aqui da Lenovo, né? Eu atuo na área já tem em torno de 4 anos aí, tá? Na Lenovo eu tô para completar um ano ainda, então eu sou bem novo aqui na empresa, no qual hoje eu estou atuando bastante com a automação de testes, né, na parte de back-end ali, e tenho bastante experiência com, com testes manuais, testes de aplicativos, né, testes de web também, então participo muito, estou muito inteirado nessa questão de metodologias ágeis, né, a gente utiliza muito aqui na Lenovo, é algo indispensável, assim, né? Eles priorizam muito essa agilidade aí, tanto para o desenvolvimento do projeto, né, como para uma gestão em si, geral, né?
Opa, aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui. Aí tá certo. Você continua vendo a minha tela, né? Porque acho que deu algum problema. Sim, sim, dá pra ver tranquilo. Tá, mas tá em modo apresentação ou tá em modo que vocês conseguem ver também do ladinho aqui, ó, os É, slides? não tem modo de apresentação. A gente está vendo a aba do seu PowerPoint. Tá, eu não sei se vocês podem me ajudar, mas eu não tô conseguindo, porque eu gostaria de ver a reunião também e apresentar. Acho que não é possível, né? É, só se você tiver duas Se telas. tivesse duas telas aqui, né? É, tá bom. Então, Ou dividir a sua tela em dois. deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui. Aperta o Windows esquerdo. Se dá, acho que deu. E de um lado fica a apresentação do outro. Perfeito. Dá para ver, gente? Dá para ver certinho? Vocês conseguem ler? E não, né? Você vai conseguir ver só. É, a galera tá colocando que sim. Eu também tô conseguindo ver. Ah, então perfeito. Então acho que eu vou seguir nessa linha aqui, porque assim eu consigo interagir com o pessoal, conversar. Gostaria muito de ter isso, né? Então vamos lá. Eu vou estar falando aqui qual que é o objetivo de hoje, né, gente? É compreender ali os princípios, né, e os valores das metodologias ágeis, conhecer as principais características do Scrum, do Kanban também, que é muito importante, identificar, né, esses papéis em um time ágil. Então a gente vai discutir bastante, mesmo você sendo um desenvolvedor, qual que vai ser o seu papel dentro de um time ágil? Qual que vai ser a sua função? Como que isso vai impactar tanto no seu projeto como num projeto ao todo, né? E como que a gente vai relacionar esses métodos ágeis à colaboração e organização das tarefas também, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar aqui com vocês, gente, se alguém aqui já participou de algum time ágil, se alguém já atuou, já tem alguma experiência. E lembrando, gente, o, a questão do time ágil, ele não se enquadra só na área também de tecnologia. Você pode ter migrado de carreira e já ter atuado com um time, com um time ágil também. Então, se alguém teve essa experiência e gostaria de compartilhar, por gentileza. Se não sentir confortável também, gente, por falar ou abrir a câmera, pode digitar no chat também, eu vou estar acompanhando por aqui também, por isso que eu tentei dividir a tela aqui para estar acompanhando vocês, tá? Se não, seguimos. Nenhuma manifestação. Parece que ninguém trabalhou com Ainda agilidade. não, né? Tá bom. Tá já, sem problemas. Vamos seguir. Vamos lá, gente. O que que é ágil, né? Como que a gente pode interpretar isso? Ele é um conjunto de valores e princípios para que a gente possa desenvolver esses produtos. Geralmente é software, né? De uma forma colaborativa e centrada para o cliente, né? Então, o nosso objetivo aqui é sanar todos os problemas, as necessidades e objetivos do cliente, né? O ágil, o manifesto ágil, ele foi criado por um especialista, né? Por um grupo de especialistas, aonde possui 4 valores e 12 princípios. Esses 4 valores são indivíduos de interação, o software funcionando, colaboração com o cliente e responder às mudanças. Os 12 princípios são a satisfação do cliente, as mudanças elas são sempre bem-vindas. Então, assim, gente, o que vocês mais vão se deparar é quando vocês estiverem desenvolvendo um sistema e vocês se depararem com uma mudança, ou que o cliente pediu o botão na terça de cor azul e na sexta ele quer vermelho. Então, isso vai acontecer o tempo todo. Então, estejam preparados para essas mudanças o tempo todo, gente. As entregas elas serão frequentes, a colaboração ela é constante, então não é porque você é um desenvolvedor e você tá responsável pela parte de front-end que você não pode ajudar num requisito que é desenvolvido ou criado por um BA, por exemplo. Você fala, pô, encontrei algo aqui que eu posso complementar, porque o sistema está agindo de tal forma. Então, isso é uma colaboração ágil, né? É fazer com que um projeto ao todo seja desenvolvido de forma
objetiva e voltada para o cliente, tá? A colaboração constante, como eu mencionei, as pessoas motivadas, então isso também é muito importante, gente. A gente já teve outras palestras no qual participei aqui, em que a nossa qualidade de vida também importa, né? Então a gente precisa ter essa nossa qualidade de vida, ter essa nossa intelecto em dia ali, né? Para a gente poder conseguir fazer o nosso melhor trabalho ali, né? O software ele precisa estar funcionando à medida do progresso, então a gente vai desenvolvendo, vai mostrando, vai criando e vai mostrando para o cliente, né? Um ritmo sustentável, excelência, simplicidade, times altos organizados, né? Eu vou chegar na parte também onde acontece de não ser possível a gente ter a metodologia Scrum, tá? E a reflexão e melhoria contínua. Vamos lá. Por que as metodologias ágeis, elas são importantes no cenário atual hoje, gente? Como vocês podem ver, a tecnologia, ela está voando aí, né, gente? Então, quando você menos espera, já saiu uma aplicação nova, já saiu uma IA, já saiu um software novo. Então, se preparem para vocês estarem sempre se desenvolvendo, sempre estudando e sempre aprendendo as tendências do mercado ali, tá? Isso vai fazer uma grande diferença, um grande diferencial aí no quesito profissional de vocês, tá? O foco é a rapidez e mudança do mercado, necessita de adaptação, tá? Então, vamos lá. Se tem algum ponto aqui que eu acabei de falar. Bom, foco no cliente. O cliente participa do processo, tá, gente? Então, o que acontece? A gente vai estar, né? Eu falo nós porque eu acredito que vocês serão do meu time um dia, talvez, né? Vocês são desenvolvedores e eu sou QA, então o que vocês fazem, uma hora eu vou testar, né? Então nós somos um time. O que acontece? O cliente, ele vai participar do processo o tempo todo, mas isso vai ser responsabilidade do PO desenvolver e criar essas tarefas, tá? Eu vou chegar lá também, o que seria um PO, o que seria um Scrum Master, e você como desenvolvedor vai estar sempre conectado com esse cliente, você vai estar atuando de forma indireta e vai ter sempre uma comunicação e colaboração contínua com os devs, não só com os desenvolvedores, com os QAs, com os POs, com os Scrum Masters, enfim. Então, o time, ele precisa ter essa comunicação para a gente entender melhor como que funciona essa questão de metodologias ágeis. O que é Scrum? A gente olha para metodologias ágeis e fala, pô, metodologias ágeis estão voltadas para Scrum. Ele é uma estrutura interativa para gerenciar os projetos, tá? Os papéis são do PO, do SM e o time de desenvolvedor. O Scrum, ele tem ritos, né? Os ritos do Scrum, os famosos ritos do Scrum, que ao você desenvolver um projeto, você vai precisar ter um planejamento de sprint, vai ter uma daily, vai ter uma planning, uma review e uma retrospectiva, tá? Os artefatos que a gente pode utilizar serão Product Backlog, Sprint Backlog e um incremento. Gente, eu sei que parece chato, tá? Vinícius está falando aqui, está falando um monte de coisa, mas eu já vou entrar na parte prática e a gente já vai conseguir ter uma noção melhor de como funciona cada um desses pontos, tá? Os papéis do Scrum. Aqui já começa a ficar legal, gente. O Product Owner, né, o famoso PO, ele tem um foco na visão do negócio, tá? Ele prioriza o gerente de produto, ele vai priorizar o backlog. Então, o que o PO faz de verdade? O PO, ele vai ser o responsável por simplesmente ir lá falar com o cliente e ver as expectativas desse cliente. O que ele quer para esse projeto? O que ele espera para esse projeto? Quanto tempo ele quer algo pronto? Então, o PO ele vai intermediar a capacidade do time com a capacidade de entrega. Então, isso é muito importante do PO ter uma visão de negócio onde eles podem não só entregar um projeto muito bom, mas também evitar com que aquele projeto não seja entregue, né? Então,
é um dos processos, uma das áreas fundamentais ali para o desenvolvimento do projeto, tá? E o Scrum Master, o famoso SM, ele é um facilitador, ele vai remover impedimentos. Então, eu já tive SMs que já gerenciava vários times, né? Então, são vários projetos. O projeto X, o projeto Y e o projeto Z. Ele vai atuar nos projetos tentando identificar quais são os gargalos daqueles projetos. Eles estão bloqueados? Você, como desenvolvedor, está com algum problema em algum ambiente e não está conseguindo sanar de nenhuma forma? É o Scrum Master que vai chegar e vai falar, você está com esse problema? Então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar escalar isso, vou tentar ver com o que eu posso fazer para aumentar essa prioridade para que seu projeto não fique parado muito tempo, né? Então o PO trabalha muito próximo do SM com esse objetivo, tá? E o time de desenvolvimento, nós, né, a parte mais técnica e não gerencial do projeto, a gente vai entregar valor naquilo que foi planejado, tá? Gente, vocês conseguem ver essa tabela aqui? Porque eu acho que ela ficou um pouco pequena. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho a diferença, já na prática, mostrando um pouco qual é a diferença entre um Scrum Master e um Product Owner, tá? Então, o papel aqui do Scrum Master é o processo ágil, e do PO é o produto e o valor para o cliente. Tá? Tem algumas pessoas reagindo aqui que não está dando para ler. Você consegue dar um zoomzinho? Claro. Vamos lá. Melhorou, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Assim, ó. Melhorou. Melhorou? Tá. Perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, gente. Qual a diferença dos dois, né? A gente tem o Scrum Master, que ele vai o foco dele é o processo ágil e equipe, e o PO é no produto e o valor para o cliente. Então, o PO, ele é o cara que vai negociar, É o cara que vai chegar lá, vai falar, como que eu posso te atender, qual a sua expectativa do projeto, né? E o Scrum Master, ele que vai gerenciar essa equipe para que ela não trave, para que ela não tenha algum problema, falando de uma forma bem direta assim, tá, gente? O Scrum Master, ele vai ser responsável para garantir que o time siga, né? Não tem impedimento nenhum. E vai ter um relacionamento direto com a equipe de desenvolvimento, com a gente, no caso, tá? Então, a gente vai falar, olha, a gente está com um problema aqui, a gente não vai conseguir entregar isso, a gente estimou que essa tarefa ia levar 3 dias, mas vai levar 7. Então, ele que vai garantir que isso esteja coerente, né, que dê tempo de terminar em tempo hábil. E caso não dê tempo de terminar, né, caso aconteça algum problema, é ele também que vai falar com o Product Owner, vai falar, aconteceu isso, a gente precisa sinalizar, então todo mundo fica a par ali para que o cliente não tenha nenhuma surpresa depois, tá? As principais atividades do Scrum Master é facilitar as cerimônias. Então, a gente tem os ritos do Scrum, né? Que são as dailies, as planning e a retro. Eu vou explicar depois certinho o que cada uma faz, tá? E remover impedimentos, promover melhoria contínua. O PO, ele vai gerenciar o backlog, né? Vai se relacionar diretamente com os stakeholders, tá? E as principais atividades dele vai ser priorizar as histórias, definindo os requisitos, validar as entregas, né? E a ferramenta principal dele vai ser o backlog, né? Onde ele vai gerenciar o que entra numa tarefa, o que sai, o que o cliente quer que aquilo seja de imediato feito, então é ele que vai ponderar esse nível de prioridade, tá? Agora aqui, gente, eu vou falar um pouco sobre as principais atividades aqui do Scrum Master, né? Quando a gente fala de um ambiente ágil, diariamente a gente tá ligado a esse ambiente, tá? A gente tá no meio disso. Então, a gente vai participar de daily. O que seria daily? A daily nada mais é uma reunião diária, tá? No qual a gente entra, fala se a gente tem algum problema, de uma forma bem objetiva, se a gente está impedido com alguma coisa, ou se a gente deveria ter algum ponto de atenção no qual pode dar um problema no futuro, ou se está tudo bem, tá? Então, essa reunião geralmente costuma ser bem rápida,
tá? E ela costuma ser bem rápida, termina em torno de 10 a 15 minutos, então não é uma reunião para a gente prolongar muito, é só para realmente ver se está com algum bloqueio ali, tá? A planning, ela já é gerenciada ali pelo SM, tá? Do Scrum Master, e o PO também, e eles vão definir o que vai entrar naquela sprint, né? E o que vai sair daquela sprint. Se a gente vai ter a capacidade de estar sendo possível lidar com aqueles pontos que a gente metrificou, tá? Então, a planning nada mais é que o time de desenvolvimento, o time de qualidade, né, o time técnico ali, pontue, né, os pontos e o tempo que a gente vai utilizar para estar desenvolvendo tal tarefa. Então, a gente vai abrir uma tarefa, vai abrir qual é o objetivo daquela tarefa, vai discutir sobre aquilo e a gente vai fazer uma votação de quantos pontos cada time, cada pessoa ali acha que deve ter, e a gente faz uma média ali e deixa para ser desenvolvido, tá? Então, a decisão da tarefa não é decidida por uma pessoa, né? O tempo, né? Ela é definida por todos, né? Obviamente que nem tudo sai como planejado, às vezes a gente superestima uma tarefa, e como também a gente subestima algumas tarefas também. Então, a forma que a gente lida com esse problema depois é o que faz a diferença de ter um time ágil ou não ali, né, gente? E o PO, né, o último requisito aqui, vai priorizar as histórias, definir os requisitos. Gente, eu falei sobre sprints, deixa eu diminuir aqui um pouco. Aqui eu trouxe um exemplo de sprint. O que é sprint? Vini, você falou que a gente vai ter reunião, a gente tem a planning, tem a daily, mas o que é sprint? Sprint, geralmente, é o tempo que a gente vai ter para desenvolver um grupo de atividades, tá? Então, esse grupo de atividades, ele é selecionado e é discutido durante a planning, né? Com o próprio time, nós mesmos ali vamos discutir quantos pontos aquela situação ali vai ser necessária, tá? E geralmente essas sprints têm duração de 2 semanas ali, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. O período aqui começou de 1 do 8 a 15 do 8, o objetivo é melhorar a interface de uma tela de login e cadastro no aplicativo. Então, as histórias trabalhadas vão ser o novo design do botão, o login, né? Então, o formulário de cadastro, feedback visual, os resultados entregues, interface. Então, isso daqui é só um exemplo de uma tarefa que a gente vai precisar entregar ali, né? Então, isso é uma task, né? Aqui também a gente vai falar sobre um pouco do Kanban, tá? O Kanban, ele é um pouco diferente do Scrum, porque o Scrum, ele tem esses ritos, ele tem essa organização diferente. O Kanban já é mais por prioridade, né? Então, ele tem a visualização de fluxo do trabalho, a limitação de WIP, que é o Work in Progress, né? E a melhoria contínua e entrega fluida, tá? Aqui, gente, a gente vai ter um quadro Kanban, né? De um aplicativo mobile. Então, por exemplo, aqui, a gente pode ver que nós temos aqui, dentro da sprint ali, as atividades. Então, a gente vai ter tarefas que estão para to do, que é a serem feitas, né? Doing, que no caso estão em progresso, e done, que já terminaram, tá? Então, a gente consegue ver alguns exemplos aqui, né, de subtarefas aqui que estão no board, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aqui um executar os testes manuais, redesenhar o botão cadastrar e as tarefas que já foram feitas, tá? Então, gente, é aqui que entra também aquela questão da daily. Por exemplo, vamos supor que o Dan está desenvolvendo uma tabela no front e ele precisa fazer esse redesign do botão cadastrar. Ele precisa fazer essa atividade aqui. Só que por algum motivo ele está impedido, seja por algum problema ou no software dele, ou por um problema de ambiente, por exemplo. Ele não está conseguindo conectar no servidor, e isso já não cabe a nós.
cabe a quem? Cabe a um time de DevOps, por exemplo, né? Um time que está responsável pelos servidores ali, né? E o que acontece? Quando ele está bloqueado, a primeira coisa que ele deve fazer é acionar o time. Fala, gente, como está o ambiente? Eu estou travado numa tarefa aqui, a tarefa era para ser entregue até amanhã, já faz um dia que eu estou travado aqui, ainda não resolveu, como que vai fazer? Aí que entra, né, o papel ali do Scrum Master, né? Ele que vai ver essa situação e vai falar, opa, temos uma red flag aqui, né? O que a gente pode fazer para estar melhorando esse processo? Então, esse SM, ele vai pegar esse problema, a dor que a gente desenvolve, a dor, né, nós desenvolvedores estamos tendo aqui, e vai levar isso ou para uma gerência, vai levar isso para um responsável da outra área, e vai falar, olha, meu time está com esse problema aqui, como que a gente pode resolver? Preciso de uma certa prioridade, já vai fazer um tanto de tempo que eles estão parados, né? E querendo ou não, o profissional parado é complicado, né? Tarefa parada é sinônimo de problema, né? Então, a gente tem que trabalhar isso de forma mais ágil possível. É por isso que a gente chama isso de metodologias ágeis, né? Porque a gente sabe lidar com essas divergências da melhor forma possível. Aqui, a gente tem um design thinking, né? Que é melhoria na jornada do usuário, um board do aplicativo, por exemplo. Então, a gente consegue empatizar, a gente define, idear, prototipar e testar. Então, esse é um processo, né? Que a gente, de um produto que está a ser desenvolvido, né? Então, são processos que são muito importantes e a gente não pode ignorá-los, né? Vamos lá. Pensamento Lean. A gente precisa ter esses pensamentos para eliminar os desperdícios, as entregas de valor, entregar valor com eficiência, ter uma melhoria contínua, tá? Né? Então, qual é o nosso papel? O papel de cada um é realmente achar e questionar aquela reunião. Essa reunião está sendo útil para o time? Essa reunião está sendo está trazendo informações com o qual vai ajudar no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento do software, num processo ágil, num jeito geral? Sim, se sim, a gente precisa continuar, se não, a gente precisa sinalizar isso também. Então, eu já tive muitas experiências também, gente, de estar em times que muitas vezes a gente fazia muita reunião, são reuniões completamente desnecessárias, sem propósito, o pessoal às vezes entrava, conversava um pouco sobre o projeto e de repente estava falando de outras coisas, né? E eu acho que tudo é válido, eu acho que até essas reuniões são importantes, né, para nós principalmente que às vezes trabalha muito de longe, de forma home office também, né? Então a gente precisa dessas reuniões, mas em momentos certos, né? Então quando a gente fala dos ritos do Scrum, principalmente, né, a gente precisa respeitar qual é o objetivo daquela reunião, né? Então, se aquela reunião é para falar de tal processo, então a gente precisa falar de tal processo. Se essa reunião é para planejar as nossas histórias, então a gente precisa estar ali 100% focado para estar falando do planejamento das nossas histórias, né? Então, e caso isso não seja verídico, né, essas reuniões estejam extrapolando, é dever nosso de cada um questionar, né? A gente não precisa explanar de uma forma muito agressiva, a gente só conversa, tenta passar as ideias, né, de uma forma que seja viável para o time, né? Aqui a gente vai falar as conexões com os OKRs, né, que é os objetivos e as chaves de resultados. Eles ajudam as equipes ágeis a manter foco no que realmente tem valor, né? Então, a gente precisa ter esse foco no objetivo, no resultado-chave, que alinham junto com o foco, né? Isso conecta um pouco também com a questão aí com a questão dos exemplos que eu falei, do desperdício, né? Do desenvolvimento ágil. Então, tudo está ligado na forma com que a maturidade com que a gente
vida que ainda está ali, né? Então a gente precisa ter muita atenção e muito carinho nisso também, né? Aqui eu deixei uma mensagem, né? Os OKRs definem o que importa entregar, né? Aqui, gente, eu vou trazer um pouco a conexão com os OKRs, tá? Então, os objetivos, né, de como... acho que eu... Aqui, estava repetindo. Aqui eu vou dar um exemplo real aqui, né, de um OKR, o objetivo de melhorar a satisfação do cliente, tá? Então, aqui a gente aumenta o NPS de 60 para 75 ao final do semestre. Reduzir o tempo médio de resposta do suporte de 12 horas para 6. Implementar um board interativo no aplicativo até a Sprint 6. Então, assim, o que isso quer dizer, gente? É que a gente sempre vai ter aquelas tarefas, aqueles mini objetivos, no qual a gente precisa bater, tipo uma meta, mas que a gente precisa sempre estar melhorando, né? Sempre estar melhorando, aquela melhoria contínua, aquela entrega contínua, isso é muito importante, né? Não só para nós, mas para o projeto em si, né? O cliente, hoje, ele quer aproveitar para fazer parte daquele projeto, né? Então, diferente de quando a gente vai comprar qualquer outra coisa, a gente já compra aquilo pronto, ou a gente compra, espera ficar pronto e depois a gente entrega. Mas na área de tecnologia, não. Geralmente, o cliente, ele gosta de estar participando do que está acontecendo, né? Ele gosta de ver aquilo, ele gosta de falar, poxa, eu quero que isso aqui fique da cor X, eu quero que isso aqui fique azul. Aí, daqui 2 dias, ele olha, poxa, isso aqui ficou azul. Então, é essa conquista com o cliente, né? Essa entrega contínua que faz a gente ter essa, essa, fi- é, é, essa parceria com o cliente, né? Aqui, gente, eu vou trazer um pouco também, que é muito importante, né? Quando a gente não deve usar o ágil, né? Porque a gente olha hoje e fala, pô, a história feliz, né? O caminho feliz é legal, mas e quando um time não está preparado para um ambiente ágil? E quando um time ou um projeto não está estruturado para um projeto ágil? O que a gente faz, né? Lembrando que isso é muito normal, gente. Então, já trabalhei em outra empresa também, no qual era uma empresa de consultoria, e essa empresa, ela não tinha suporte ainda, era uma empresa que tinha recém entrado no mercado, e ela não tinha estrutura, né? Ela não tinha estrutura, não tinha documentação, então, a gente precisa entender que nem tudo vai estar do jeito que a gente espera que esteja, ou do jeito que a gente aprendeu, para estar executando aquela tarefa, né? Então, estar na área de tecnologia também é você se desdobrar o tempo todo, você aprender o tempo todo, e você ser muito autodidata também. Você vai ter muito problema no qual você não vai saber resolver. E assim, é uma maior parte do tempo, viu? Você sempre vai se deparar por situações no qual você não vai saber resolver. E tá tudo bem. Então, tendo esse pensamento, eu garanto, assim, que, por experiência própria, às vezes eu ainda tenho medo, às vezes eu olho para mim e falo, poxa, como assim? Eu nem faço ideia do que é isso. Pô, tô estudando já tem 4 anos e não sei nem o que que é isso. Então, às vezes bate um desespero, sim, e é super normal, mas dependendo do time, do ambiente que você está, você sempre vai ser abraçado, você sempre vai ter respaldo de aprendizagem ali, porque a tecnologia é isso, né, gente? A tecnologia, ela te proporciona isso. Então, com base nesses exemplos que eu mencionei aqui, né, nem todo o contexto ele é ideal para a sua aplicação. Então, às vezes, você está também num projeto que não precisa ter necessariamente aquilo, né? Não precisa ser ágil. Então, os projetos com requisitos 100% fixos e imutáveis, prazo, escopo e orçamento totalmente fechados, então um contrato rígido, né? Então, às vezes, você vai receber ali uns projetos no qual é, é, você vai ter um projeto ali no qual o orçamento, o contrato não te permite utilizar certos softwares, por exemplo, ou certas ferramentas, né,
que te façam ter acesso a essas metodologias ágeis, né? Então, isso dificulta muito. Então, não é sempre que vai ter tudo pronto ali, né? Então, a regulação e auditorias que exigem uma extensa documentação formal. Então, como eu disse, às vezes a gente se depara, ganha umas oportunidades em umas empresas de consultoria, onde essas documentações, ela nem existe ainda, né? Então, ela está em processo de desenvolvimento também. Então, e o que eu posso dizer é, conheço um amigo que entrou numa empresa nessas situações. Foi uma empresa que, assim, tinha meses, e ele entrou e falou, meu, Vini, pô, não tem nada aqui estruturado, o pessoal não sabe nem como vai desenvolver esse projeto direito, o cliente chegou com tal coisa, não sabiam estimar o tempo de entrega. E assim, hoje ele está lá, já vai fazer 12 anos, e é uma das pessoas mais importantes e influentes da empresa, né? Porque tudo passou por ele. Então, desde o processo de construção lá de baixo, é ele que sabe, né? Então, ele se tornou uma peça muito importante. Então, por mais que seja difícil, às vezes, a gente se deparar numa situação dessas, existem muitos caminhos bons ali, né? Então, ele nunca desistiu, sempre se empenhou, sempre buscou estudar mais. Então, hoje ele é um profissional incrível, né? As equipes, né, dispersas e sem autonomia, então, a questão das metodologias ágeis também é sobre ter esse gerenciamento, né? Então, tem que ter alguém ali gerenciando essas equipes, tem que ter alguém ali gerenciando o que está sendo feito naquele desenvolvimento e por que alguma coisa está travada também, né? Porque, querendo ou não, a gente, para ter essas equipes dispersas, é por questões, às vezes, pessoal, às vezes a pessoa ela não está tão interessada no projeto. Então, essa questão das metodologias ágeis, elas visam também trazer essas pessoas para junto, né? Para vocês discutirem, para vocês cada um ter as suas dores e compartilhar isso, né? Para que realmente tenha um espírito de equipe ali, né? Outra coisa também seria a cultura da empresa, né? Às vezes a cultura da empresa é bem fechado ali, né? Às vezes eles não estão preparados ali para colaboração, para transparência, então é um pouco difícil, né? Então vai ter empresas também que realmente não vai ser fácil trabalhar, então a gente precisa ter um jogo de cintura um pouco maior, né? E entra um pouco também a questão da nossa comunicação assertiva, né? No qual eu acho que vocês também já tiveram uma palestra, talvez, acho que mês passado, sobre isso, sobre comunicação não agressiva também, né? Porque, querendo ou não, a maioria do tempo, gente, a gente vai estar num ambiente que talvez a gente não consiga expressar nossas ideias, né? Talvez a gente não consiga fazer o nosso melhor por limitações. Às vezes não é porque a gente não quer, mas porque a gente não pode, né? E tá tudo bem, tudo isso faz parte de um processo é, é, e tá tudo bem. Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui um pouco essas ideias, tá? Eu falei de uma forma aqui um pouco mais enxuta, de uma forma rápida, porque eu quero abrir um pouco essa conversa aqui, essa roda de conversa aqui com vocês, para a gente conversar mesmo, para a gente tirar dúvidas, para eu poder também dar exemplos também da minha experiência profissional aqui. Então, a gente pode bater um papo bem legal aqui sobre isso, tá? Então, aqui, agilidade, gente, não é sobre velocidade, é sobre adaptação, tá? Então, é aquele famoso ditado, né, da tartaruguinha e o coelho, né? Então, devagar e sempre, gente, não se pressionem, não se cobrem tanto. A área de tecnologia, ela não é fácil, mas ela é muito cativante e pode ter certeza que vocês vão conseguir ter um sucesso incrível aí. Eu gostaria de abrir para perguntas agora, né, a conversa, então vocês podem voltar para qualquer tópico que vocês acharem interessante, se vocês quiserem que eu repasse também, eu repasso aqui, mas eu gostaria de ter uma conversa aí, uma troca com vocês, se ficou claro ou não algumas coisas. Deixa eu ver aqui, onde que tá a minha câmera? A gente Abri, tem no chat uma dúvida. claro, só um minutinho, cadê aqui? Aqui, pode falar.
Posso ler aqui? Pode. É a dúvida do Sebastian. Ele Certo. pergunta: quais seriam os requisitos ou qual seria a trajetória de um programador para chegar a ser o Scrum Master ou Product Owner da equipe? Certo, vamos lá. Gente, isso é um tópico. Obrigado, Sebastião, pela pergunta. Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que a sinceridade e a transparência ela vai ser perfeita aqui. Eu tenho os meus interesses também de estar migrando, né, para a área de Product Owner, para a área de Scrum. E eu confesso que o caminho, mesmo que você sendo um programador, isso só vai agregar para você no processo. Por quê? Imagina você ser um PO, imagina você ser um PO com conhecimento técnico, cara. Já parou para pensar? Então, assim, hoje, se alguém é formado em administração, ou administração de empresas, ou algo do tipo, e, e você passa a ser um PO direto, né? Você vai ter aquele tato de chegar para falar com um cliente e falar assim, olha, eu conheço que isso aqui, ó, vai ficar bom assim, ó, porque eu já tive lá. E eu acho que isso aqui não vai dar para fazer porque tá um pouco arriscado. Então, a facilidade que você vai ter de lidar com esses problemas e vender o seu peixe para um cliente é muito melhor. É muito melhor. Então, independente da área que você atue, se você está atuando como back-end, se você está atuando com dados, se você está atuando com infraestrutura, redes, ou se você é um front-end, não importa. Eu, como QA, faço parte dessa equipe. Então, eu trabalho com desenvolvedores, eu trabalho com pessoas de infraestrutura, então a gente sabe como que funciona o ambiente de trabalho, a gente sabe os problemas que acontecem ali. Então, a facilidade que você vai ter de lidar com com o cliente, vai ser muito melhor. Ah, mas como que eu chego? Agora eu vou voltar para a sua pergunta, tá? Como que eu chego para um Scrum? Como que eu chego para me tornar um PO? Como eu disse, a área de tecnologia é uma área muito autodidata. Então, vai muito depender de você e da sua curiosidade de falar, bom, hoje eu vou reservar 30, 20 minutinhos do meu dia só para poder pesquisar sobre o assunto. Às vezes você tem interesse por aquilo, mas ao se aprofundar, você fala, acho que não era isso que eu quero, não. Acho que ou você pode surpreender, você pode falar, poxa, é isso aqui que eu quero para minha vida. O meu perfil se enquadra nisso aqui. É perfeito. Então você pode simplesmente tá migrando de uma área para outra, até mesmo dentro da empresa. Até mesmo dentro da empresa que você está. Às vezes aparece uma vaga, uma oportunidade interna, você conversa com o seu gestor e vocês conseguem fazer essa transição, né? Mas tudo vai depender do seu desempenho também. Existem inúmeros certificados onde as empresas hoje supervalorizam isso. Então, se você quer ir para uma área de PO, por exemplo, existem inúmeras certificações no qual você consegue estar estudando por conta, de forma gratuita ainda. Obviamente que algumas certificações precisam ser pagas, então tem que ver de acordo com a sua prioridade. E se eu puder recomendar se você realmente quer tirar uma certificação na área, é porque você já tomou a decisão de que você não quer ser um desenvolvedor, você quer ir para a área de negócio. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Deixa eu ver, acho que alguém levantou a mão aqui. Analice? Analice? Isso. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu sou a Annalise. Então, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se vocês lá na Lenovo ou na sua experiência profissional, né, já conseguiu combinar o Scrum com o Kanban, tipo Scrumban. E se já, o que que funcionou e o que que não funcionou na prática? Certo. Olha, isso foi uma boa pergunta, tá, Analice? Eu acredito que quando a gente tem as duas uniões ali das metodologias, né, hoje a gente atua com um modelo de Kanban, tá? E funciona muito bem, que é o quê? É as organizações da tarefa no board. Então, a gente tem ali as tarefas que estão para ser feitas, né? As tarefas que estão em andamento e as tarefas que estão concluídas, né? Então, o porquê que isso funciona, ou pelo menos funcionou para mim, né, na prática ali na Lenovo, vendo isso. E eu tenho pouca experiência com isso, tá? Foram poucos os lugares que tiveram
organização. Então, isso foi uma das minhas maiores dificuldades de chegar na Lenovo, porque eu cheguei e de outras empresas que não tinha documentação nenhuma, aí você chegar na Lenovo, você vê tudo aquilo estruturado, você vê tudo aquilo andando certinho, você acaba entendendo que é outro mundo. Você fala, meu Deus do céu, gente, você passa a aprender aquilo tudo de novo, né? Então, infelizmente, eu não vou ter essa resposta sua em relação a como isso não funciona, porque eu não sei como que não funcionaria os dois juntos, porque na Lenovo isso funciona, tá? Pelo menos nessa quesito mais objetivo ali das sprints, tá? Então, as tarefas ali ficam muito, muito claras para os nossos gestores, tanto o SM, tanto o PO. Eu acredito que tem uma pessoa que faz o objetivo dos dois ali, tanto o PO como o SM, né? Então, as pessoas, elas se adaptam muito. Eu sei que existem os dois cargos, mas muitas empresas decidem contratar um profissional para fazer os dois, né? Então, isso é muito normal também. Então, isso facilita muito, porque ele consegue visualizar toda a estrutura do projeto, o que está atrasado, por que uma tarefa está há 3 dias com uma pessoa e ele não terminou, sendo que era de um ponto e era para terminar, tipo, em um dia. Por que será? Então, assim, ele pode abordar essa pessoa e falar, Vini, você está com algum problema? Você consegue falar para mim se você precisa de ajuda? Você quer que a gente te direcione? Por quê? Porque o papel dele é que o projeto não atrase, para que não tenha problemas, né? Certo? Certo, muito Acho que tem mais. obrigada. Imagina. Eu acho que mais alguém levantou a mão, ou foi impressão minha? Acho que não. Gabriel Abreu. Gabriel Ah, Abreu. viu? Ah, tá. A Gabriela agora sim. Gabriel Abreu. Boa noite, professor, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Professor, uma pergunta. Esse PO, geralmente em empresas menores, assim, é o dono que faz essa função, né? Ou impressão minha? Sim, não posso dizer com 100% de certeza em relação a isso, mas eu acredito que a sua pergunta ela é muito relevante, porque imagina uma empresa pequena, né? Ou a gente decide abrir uma empresa, e essa empresa, ela não tem funcionários e a gente está curto, a gente não consegue contratar todo mundo, né? Então, a gente vai precisar fazer o papel desse PO, né? Então, eu acredito que em umas empresas pequenas, sim, eu acho que o próprio dono ali do projeto, o próprio dono da empresa, faça essa tramitação, até porque é ele que vai falar diretamente com o cliente, né? Ele que vai ver as expectativas do cliente. Então, sim, ele acaba sendo o PO. E geralmente no pessoal de desenvolvimento ali fica o pessoal já júnior, pleno, Sim. sênior, tudo ficando no mesmo lugar. Sim, exatamente. Eu entendi a sua pergunta. Todos os projetos, por exemplo, o projeto que eu atuo aqui na Lenovo, né, a gente tem as pessoas, o pessoal técnico que é júnior, tem o pessoal técnico que é pleno e tem o pessoal técnico que é sênior, especialista, arquiteto de software, né? Por quê? Existem maneiras de, como que eu posso dizer, né? A Lenovo ela é uma empresa também que gosta de familiarizar com esse colaborador. Ela gosta de ter ele muito tempo. Então, às vezes, a empresa, elas preferem pegar esses talentos e deixar com que fique anos e anos ali na empresa, né? Porque para ela é lucrativo você ter um funcionário, você ter um colaborador que entenda do projeto, que está ali há um bom tempo e que é moldado na metodologia da empresa, né? Então, sim, se você é júnior, você vai trabalhar com um sênior e você vai ter todo o suporte de um sênior. Então, às vezes a gente fica com medo, né? Falar, meu, como que eu vou fazer? Eu vou chegar, sou júnior, tô com um estágio, como que eu vou chegar na empresa e vou sair codando? Calma, calma, não vai acontecer isso. Muitas das vezes, por você ser júnior, a empresa ela já vai ter uma mentalidade de dedicar um bom tempo do seu expediente para estudar. Então, você vai ter tarefas atribuídas de acordo com de acordo com o seu nível, tá? Então, se você é júnior, você vai trabalhar e atuar como um júnior. Se você é pleno,
Aí você já tem uma noção um pouco mais de como as coisas funcionam, você já vai ser uma pessoa mais independente, então você consegue atribuir tarefas ali e se virar sozinho. Um sênior, ele já consegue ensinar, né? Ele consegue fazer as tarefas dele e ainda dar suporte, né? Então, sim, as empresas até preferem que tenha essas diferenças de níveis ali por conta disso mesmo, tá, Gabriel? Ficou claro? Às vezes eu falo rápido, gente, mas se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, viu? Repete aí que eu não entendi nada aí, meu. A apresentação aqui, por exemplo, era para até demorar um pouquinho mais, eu já falei bastante. O Gabriel Vera levantou a mão também. Isso, boa noite. Boa noite, Boa Vinícius. noite, Gabriel, tudo bem? Minha pergunta é a seguinte, pelo que eu vi, esse método ágil, ele tem uma flexibilidade, né? E você fala muito da comunicação com o cliente, então eu queria entender se na prática realmente você tem essa comunicação o tempo todo com o cliente, ou o cliente realmente tem esse tempo para estar sempre ali, né, mudando as coisas e tal. E em caso dessa pessoa, por exemplo, você começar o projeto e o cliente está mudando o tempo todo, aí não tem retraso no projeto, como que vocês lidam com isso ali? Olha, agora eu vou precisar contar uma parte aqui também de uma outra empresa aqui que eu trabalhei. Não foi uma empresa muito legal, mas eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que eu tenho que compartilhar essas experiências mesmo para deixar porque eu acho que se eu tivesse essa oportunidade de alguém me avisar isso antes, eu acho que eu seria muito grato. Então, eu já trabalhei numa empresa, gente, que eu era QA, tá? Eu nunca fui PO, tá? Eu era QA, e, e nessa empresa eu atuava como um PO. Então, eu testava e eu estava em contato diretamente com o PO. E esse não é o processo ágil recomendado, porque o PO, ele tem uma atribuição própria dele de estar lidando com o cliente, estar gerenciando aquele projeto e fazer só aquilo. E no meu caso, eu testava as aplicações, eu tinha que gerenciar o que era suficiente e ainda tinha que ter o controle com o cliente. Ainda eu entrava em reuniões, o cliente chegava para mim e falava, e aí, Vini, você vai conseguir testar isso daqui? Quanto tempo você precisa para testar isso daqui? E às vezes eu não tinha esse tempo para testar. E o que acontece, né? A falta de profissionais e a falta de estrutura, como eu tinha mencionado num dos slides ali, isso impacta diretamente no processo de desenvolvimento do sistema. Aí você entra para mim e fala, ou o Gabriel fala, né? Pô, Vini, mas como que fica a questão da entrega? Porque o cliente fica o tempo todo mudando de requisito, o cliente toda hora fica mudando as prioridades, como que a gente entrega isso? Já tive muitas discussões com ele. Chega um momento que eu falei assim, olha, gente, não vai dar para desenvolver. E o problema, muitas vezes, dos clientes é que eles não entendem de desenvolvimento de software ou das tecnologias atribuídas, ou os processos que a gente precisa seguir para desenvolver aquilo. Porque, às vezes, para ele, para trocar uma cor ou colocar um botão em determinado lugar é simples. Mas para nós não é. Para nós é levar tempo, precisa de uma certa autorização, tem uma certa prioridade que a gente precisa seguir. Então, o cliente ele fica mudando o tempo todo ali. Como que eu lidei com isso? Eu comecei a documentar tudo o que ele me falava. Então, por exemplo, eu entrava numa reunião e ele falava para mim assim, olha, Vinícius, hoje eu vou querer isso daqui, isso daqui, isso aqui, para daqui 7 dias. E eu, antigamente, falava, não, beleza, daqui 7 dias o desenvolvedor consegue, acho que, desenvolver, eu consigo testar. Só que daqui dois dias depois ele chegava para mim e falava assim, Vini, cancela isso aí, acho que eu vou querer outra coisa. Então, o que aconteceu? Um dia eu cheguei numa reunião e falei, olha, a gente precisa conversar, eu trouxe o time aqui, a gente está com umas certas dores, e as dores que a gente está sentindo a gente precisa ver a forma de parar essas interrupções, porque isso está afetando o nosso desenvolvimento, o sistema não está ficando legal, e o que a gente pode fazer, né? Então, nesse momento, eu passei a criar uma documentação no qual ele fazia os requisitos dele, o que ele quisesse, tá ali, e eu pedia para ele assinar. Então, daí ele assinava aquilo e falava, ó, isso daqui, só daqui 7 dias
eu vou poder fazer alguma alteração. Porque daí a gente passou a ter um pouco de respaldo na hora de desenvolver. Mas isso, gente, foi depois de longos meses aí, tá? Então, é tudo questão de adaptação e como que a gente vai lidar com isso, né? Confesso que foi bem difícil, o cliente era uma pessoa muito dura, né? Mas faz parte do nosso trabalho. Então, quem tiver interesse aí, né, de se tornar um PO, tem em mente que você precisa ter esse conhecimento, né, do mercado e também ter um jogo de cintura ali, porque os clientes também, eles, muitas vezes, não são tão educados assim, tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, tá, Gabriel? Qualquer dúvida, pode chamar. Sim, valeu. Imagina. Analice. É Analice que fala mesmo? Na verdade, aqui no Brasil fala Analice, não tem problema. Não, Mas seria Analice. Analice. Tá. Tipo, isso mesmo. Então, assim, eu tenho uma dúvida, sabe? A gente vai apresentar um projeto para a Lenovo Uhum. daqui a um mês. Acredito que um mês, um pouquinho menos, né? Eu vou E estar. a gente. Ai, que bom. Eu acho que eu vou fazer parte da Então. banca. Lá. Entendi. Então, você acha que é bom a gente aplicarmos o que estamos aprendendo hoje para fazer o projeto, porque o projeto é em grupo, né? Você estava falando há pouco sobre quando não usar ágil, né? E eu vi que aqui fala, na segunda parte aqui, prazo, escopo, orçamento totalmente fechados. Está falando do prazo, né? A gente tem um Uhum. prazo de um mês, ou menos, na verdade, menos de um mês, Uhum. porque a gente tem que primeiro submeter o código e daí depois temos que planejar a apresentação e tudo mais. Você acha que vale a pena a gente fazer aplicação, de repente, não sei, pode ser Kanban, a gente usar, né? A Uhum. tabela, o que você acha? Vale a pena ou para esse projeto daqui você vê que é muito curto tempo? Certo. Vamos lá. Primeiramente, quando me chamaram para fazer parte da banca desse projeto, eu realmente questionei o tempo. Falei, gente, é muito pouco tempo. Como que eles vão desenvolver tudo isso em pouco tempo? Então, eu sinto a dores que vocês estão sentindo, tá? E, infelizmente, não dá, o tempo é curto, tá? Então, vocês vão ter que desenvolver de uma forma direta e clara. Então, assim, o que eu recomendo, tá? Existe uma plataforma que eu utilizava que se chama, acho que era Miro, vou ver se eu encontro aqui, e lá a gente atribuía algumas tarefas, tá? E a gente distribuía essas tarefas, tipo assim, o que precisa para desenvolver esse projeto? A gente precisa de integração com o back-end? Não, a gente precisa só fazer a parte do front? Tá bom, então quem vai fazer tal coisa? Então vocês dividem essas tarefas e colocam em cards, porque quando a gente coloca isso, a gente consegue ver o que a gente está fazendo, ele fica muito mais claro até de identificar os erros ou o que está faltando, tá? Então, eu utilizaria essa tarefa, e assim, Vini, mas eu consigo atribuir as metodologias ágeis? Gente, a metodologia ágil, ela não é uma estrutura que precisa ser seguida 100% à risca. O que vocês já estão fazendo, de vocês ir lá no Miro, de vocês organizarem as planilhas, isso já é ágil. Isso já é ágil. Então, as metodologias ágeis, ela nada mais é do que você fazer aquilo que está no seu alcance, no que te permite no tempo que você tem, né? Então, a metodologia ágil, ela vai te ajudar nesse quesito de desenvolvimento, mesmo sendo um tempo curto, porque você vai te ajudar na sua organização. Então, você está organizando esse projeto já, vai acelerar muito e você vai ter uma vantagem ali do que, às vezes, você ter as coisas dispersas, né? Porque, às vezes, você acaba se dispersando, focando esforços e tempo em coisas desnecessárias que, às vezes, você só vai perceber lá na frente, né? Obrigada. Imagina. Gaspar da Silva. Boa noite, professor. Boa noite, Gaspar, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Então, eu estava a ver aqui sobre o planejamento da organização de um projeto, e quando o professor estava a falar sobre a organização, ou do que tem que se entregar durante um período de tempo, me fez lembrar sobre um projeto que eu fiz. Eu estava a desenvolver um projeto e tal, mas era um projeto comunitário, onde cada pessoa vinha para a faculdade, entregava seu projeto, seja uma loja virtual, uma coisa assim.
Só que acontece uma coisa que acho que todo profissional passa. O cliente só quer seu produto. Infelizmente, essa é uma situação que não sei se um dia vai se resolver. Quando você vai fazer o levantamento do requisito, né, acho que é o engenheiro de software que faz isso, levantar requisito, o que, é que será fundamental para esse projeto. Nós, como desenvolvedores, vamos começar por aquilo que é essencial para esse projeto, para esse projeto começar a funcionar. Só que vai que o cliente, de repente, não, acho que essa secção precisa estar assim, precisa estar mais melhorado. Aí, acho que o professor, como já deve ter muita experiência sobre isso, eu nunca trabalhei na área de tecnologia para saber muito sobre isso, mas durante esse período de tempo que eu trabalho na logística, eu vejo isso. Existem aquelas reuniões quinzenais e de 15 em 15 dias, que servem justamente para isso, para ver alguns ajustes que possivelmente o cliente tenha pensado e tal. E o pior normalmente é que tem que dar decisão, o que, é que será feito. Vem, conversa com a equipe, pessoal, vamos fazer assim, 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 assim. Então, eu acho que o cliente, normalmente, ele até pode ter culpa, mas ele só quer seu produto. Ele pensa assim, se eu paguei, eu tenho que ter. E nós, como desenvolvedores ou profissionais, se ele pagou, ele pediu para fazer, nós temos que fazer porque ele pagou. Normalmente é assim que faz, que é o que acontece. Essa é uma pequena reflexão que eu estava fazendo enquanto o professor falava. Não, realmente, Gaspar, eu acho que, e não é só com você, viu? Então, todos aqui que estão entrando na área, vai passar por isso. Vai passar por isso. Uma hora ou outra, isso vai acontecer. E tá tudo bem, gente. A gente só tem que se preocupar e a gente não se sobrecarregar tanto, tá? Então, não se cobrem tanto, não se desafiem tanto também, porque é complicado, tá? As tecnologias a gente precisa aprender o tempo todo. E os clientes, muitas das vezes, né, com o crescimento da tecnologia, gente, antigamente não tinha nem esse chat GPT. Se a gente voltar um ano para trás aqui, não tinha chat GPT, não tinha o Pix aqui no Brasil, né? Então a tecnologia ela avança de uma forma muito rápida. Então isso traz pessoas, investidores, né, que querem às vezes desenvolver um projeto, querem desenvolver um site, querem colocar uma loja online, mas só tem o dinheiro e não tem o conhecimento prévio, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento também. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, é a seguinte, né? Se preparem, estudem muito, e quando vocês forem tomar uma decisão de entrar em alguma empresa, pesquisem sobre a empresa, tá? Vejam se tem reclamações também na internet, porque assim, muitas das vezes as empresas que vocês vão escolher, às vezes a gente acaba escolhendo aquela empresa, ai, nossa, consegui uma oportunidade, mas pesquisem, né? Às vezes, se você está parado, não fique parado, aceite, vai trabalhando, vai levando, mas sempre tente melhorar para vocês conseguirem o objetivo de estarem numa empresa que você gostaria, né? Porque eu falo isso hoje porque na Lenovo a gente tem um respaldo muito grande, nós como técnicos ali, né? Se dá algum problema, não é culpa do QA, não é culpa do PO, é culpa de todo mundo. Então a gente se abraça, a gente é um time, assim, sabe? Então a gente tenta trazer isso para os clientes também. Então, o cliente sabe disso, o cliente sabe que a gente está ali para entregar. Mas, infelizmente, Gaspar, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum e é importante essa reflexão, porque hoje você trabalha com logística, é isso? Não entendi, desculpa. Você podia repetir essa parte? Hoje eu trabalho como conferente de transporte. Conferente de transporte. Isso. Entendi. Então, ainda assim, a gente consegue entender que existe, né, essas reuniões quinzenais, né, para tentar fazer a melhoria aí, né, dos processos. Então, a gente consegue ver que não é só na área de tecnologia também, né, são em todas as áreas ali. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Gabriel Abreu, por favor. Professor, qual tipo de software que faz a Lenovo? Porque até onde eu sabia era computador que eles vendiam.
Aham, Agora que eu estou sabendo que vocês fazem também a parte de software. E certo. para que quais clientes também, né? Então, os Interessante projetos que eu saber. atuo, tá? Os projetos que eu atuo, a maioria que eu conheço ali também são voltados, são softwares e sistemas voltados para a própria Lenovo, tá? Então, os computadores que a gente desenvolve, que a gente que é construído aqui, né? Tem uma fábrica aqui na Indaiatuba, né? Eles são testados de alguma forma, né? Então a gente testa esses computadores através de alguns sistemas, né? E também não só para sistemas aqui no Brasil, né? Então, de uma forma global também. Então, hoje, uma das nossas Scrum Masters aí, né, que faz essa tramitação aí, ela é da China, né? Então, às vezes a gente entra em reuniões com ela, ela quer saber como está o projeto, então às vezes a gente fala inglês também, tá? Então, eu não sei qual é o nível de inglês de vocês, gente, mas eu acredito que boa parte deve conhecer. E assim, é muito importante na área de tecnologia, tá? Tipo, vem crescendo muito isso, mais por questões de software também, né? E assim, Gabriel, desculpa, acabei desviando um pouco aí. Mas assim, os sistemas da Lenovo são o próprio sistema para eles mesmos, para os nossos computadores lá, entendeu? Então a tecnologia ela vem avançando e a gente vem se desenvolvendo junto com ela, né? Então agora, por exemplo, tem alguns computadores que vão ser lançados com IA, por exemplo, né? Então a gente vem trabalhando em vários projetos assim de forma interna mesmo, tá? Não posso falar muito assim também, porque não sei qual que é a política de privacidade também, né? Vai que. A fábrica da Lenovo fica aqui no Brasil? Sim, tem uma. Porque Desculpa, eu. Não, desculpa, eu trabalhei na Positivo um como positivo. técnico também. E eles, a fábrica dele fica no Manaus, tem outra coisa que faz na, em São Paulo, outra Uhum. coisas aqui em Curitiba, então, tipo, fica uma coisa lá, outra coisa aqui, outra coisa lá em outro lugar, e no final o computador sai de outro lugar que não tem É, nada a ver uma coisa com a outra. exatamente. E aqui a gente tem um centro de reparos também. Então, se você tem algum problema no computador, né, a gente tenta fazer o reparo aqui. Então, e tem muitos técnicos também, igual você trabalhando na Positivo, né? Então, acho que aqui também tem essa questão de tratamento de hardware, né? Então, não só software, como a gente desenvolve aqui também, mas também como hardware também a gente faz desculpa, a gente faz essa tratativa aí também, né? A gente faz os reparos, né, montagem de computadores. É bem legal a empresa aqui em Indaiatuba. Eu sou de Sorocaba, daí eu preciso ir até Indaiatuba 3 vezes por semana, né, que é de forma híbrida, então vou 3 vezes presencial, e demora em torno de 1 hora e meia, mais ou menos, aí, para eu tá chegando na empresa ali. Cidade vizinha aqui. Nossa, 3 horas para ir para o trabalho, se eu já estou me queixando porque eu demoro 15 minutos para para chegar no serviço. É complicado, mas assim, vale a pena, sabe? Por exemplo, não querendo puxar saco, mas a Lenovo ela é uma empresa muito grande, eu estou aprendendo muito também, né? Então a gente é uma troca ali muito importante. Então, às vezes, um problema desse se torna irrelevante, assim, sabe? Com vistas em outras perspectivas ali, sabe? E querendo ou não, a gente fica, por exemplo, hoje eu trabalhei de casa, né? Quinta e sexta eu tô em casa, então só 3 dias também, então, tá tudo certo. Mas eu te entendo, eu te entendo. Às vezes trabalhar de casa, no conforto de casa ali, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar o meu LinkedIn e vou compartilhar com vocês, para conectar com vocês. Gente, por favor, se alguém tiver mais alguma dúvida, se quiserem que eu abra os slides de novo aqui, a gente tem um tempinho ainda aí, tá? Para conversar. Eu confesso que eu acabei passando bem rápido aqui os slides, acabei explicando de forma rápida, mas o Scrum, eu tentei ser o mais claro possível, né? Mas o Scrum vocês vão entender melhor no dia a dia de vocês, gente. Vocês vão ver que realmente isso faz uma boa
É uma boa diferença, assim, sabe? E é isso. Alguém aqui já está trabalhando na área? Alguém aqui já está fazendo algum estágio, alguma coisa na área ou ainda não? Alguma Olha, entrevista? não, eu ainda não. Não trabalhei e também não tenho feito nenhuma entrevista. Não? Tá. Assim, gente, eu vou deixar meu currículo aqui, meu LinkedIn aqui com vocês, tá? E sintam-se à vontade ali para conectar comigo. Se precisarem de indicações para vagas também, eu tenho uma rede bacana ali, eu acho que eu conheço bastante gente, conheço bastante empresas ali, eu posso estar indicando alguns estágios. Tem uns amigos meus também que estão querendo entrar na área, e geralmente eu sempre tento passar essas vagas, eu sempre marco eles lá, então só interagir ali comigo ali que eu consigo deixar num lugarzinho ali que quando eu pegar alguma oportunidade eu posso estar mandando para vocês. Posso ajudar de todas as outras formas também, gente, tanto com ajuda para o currículo, eu sei que vocês vão ter aí uma palestra aí sobre LinkedIn, sobre currículo, genial, isso vai ser sensacional, mas também se um dia vocês precisarem de alguma dica, alguma coisa, gente, pode mandar mensagem no LinkedIn, eu não mordo, isso é muito importante, eu já mandei mensagem para muitas pessoas no LinkedIn que eu nem conhecia, só para tirar uma dúvida, às vezes, de uma empresa, só para querer saber mais como que foi no processo, né, então, isso, o relacionamento, né, esse network, ele é muito importante na área de tecnologia, tá, gente? Sebastian, é um requisito primordial ter faculdade para entrar numa empresa como a Lenovo? Sim, às vezes acaba sendo um pré-requisito, tá? Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Então, a faculdade que eu fiz foi de 2 anos e meio, tá? E foi válido, tá? Para poder entrar na Lenovo. Acredito que bacharel também seja válido, né? Mas eu acredito que, por ser a Lenovo, né? Umas empresas assim, big techs que a gente pode chamar, elas têm uma certa burocracia ali para estar aceitando, né, esses pré-requisitos. Infelizmente, eles precisam seguir esse processo aí de ter, né, alguma qualificação comprovada ali, sim, tá, Sebastião? Eu estou no estágio, na área, Alexandre Capete. E você está atuando como desenvolvedor front-end, Alexandre? Então, atualmente estou trabalhando como um suporte. Como suporte? Isso. Foi como eu comecei. Eu comecei Que assim. legal. Eu comecei assim, cara. Show de bola. E eu acho isso muito importante, é muito legal porque a gente acaba tendo um jogo de cintura com os clientes, né? A gente acaba tendo que atender cliente, então a gente acaba desenvolvendo umas relações interpessoais muito importantes para a área de tecnologia, tá? Então, pô, legal, parabéns, cara. E você tá, deixa eu ver Oi? aqui. Não entendi. E você ainda está está fazendo faculdade, e Estou termina fazendo quando? faculdade. Eu termino no próximo ano. No próximo ano já, pô, legal. Isso. Poxa, parabéns. Conseguiu bem cedo aí a oportunidade. É, e eu acho que o momento é esse, né? Daqui alguns meses, com 6 meses ainda, dava para arrumar aí um estágio que ainda não conseguiu, tá, gente? Mas parabéns aí, Alexandre, tá no caminho certo. Valeu. Já fiz o convite, eu conheci o Totti pelo LinkedIn. Pois é, hoje o LinkedIn para a área de tecnologia, gente, é primordial, tá? Qual a diferença do bacharelado e tecnólogo em áreas de tecnologia? Ainda é preciso ter ensino superior para conseguir bons cargos? Tá, vamos lá. Vamos falar só a primeira ali, qual a diferença do bacharelado para o tecnólogo? Gente, o bacharelado, ele vai ter mais, como que eu posso dizer? Ele vai ter uma grade de matérias um pouco mais elevadas. Então, você vai aprender, por exemplo, o bacharelado, você vai ter que aprender cálculo, você vai ter que aprender física, você vai ter que aprender química, às vezes, dependendo da graduação que você vai fazer. Então, você precisa, a carga de estudos é um pouco maior. O tecnólogo, ele é direcionado para aquilo que você vai fazer. Então, você pode fazer um tecnólogo de banco de dados, por exemplo.
Então, você vai focar, literalmente, você vai entrar ali, você não vai fazer cálculo, você não vai fazer física. Você vai entrar e já vai aprender a trabalhar com banco de dados, a trabalhar com análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? O famoso ADS. Então, eu entrei já aprendendo princípios do que é a lógica de programação, né? Então, a lógica foi a primeira coisa que eu fui aprendendo, né? Então, eu não vi cálculo, não vi física, não vi psicologia, né? Então, que infelizmente, ou felizmente também, no bacharelado, por se tratar de vários anos, acabam tendo essa carga horária maior, tá? Ainda é preciso ter ensino superior para conseguir bons cargos. Bom, vamos lá. A área de tecnologia, ela é muito vasta, tá? Eu falo isso por experiência própria. Hoje, muitas empresas valorizam o que você sabe e o quão você pode resolver o problema deles, tá? Então, eu acho que isso é o mais importante hoje, sendo bem sincero, assim, de peito aberto. Às vezes é complicado falar uma coisa dessa, porque você pode até desestimular a pessoa a fazer graduação. Gente, não. Se você pode fazer uma graduação, faça uma graduação. Você precisa... Olha, gente, é uma graduação. Vai te enriquecer de uma forma imensa. Mas eu já conheci casos em que a pessoa aprendeu a ser um desenvolvedor no YouTube. E é um desenvolvedor muito bom. Ele não gastou um centavo com isso, né? Então, e assim, não que eles têm bons cargos, né? Quando você fala bons cargos, você fala na alta gerência. Se sim, eu acredito que a faculdade vai fazer diferença sim. Eu acredito que para você chegar em níveis de diretoria, uns cargos mais altos, eu acho que você precisa ter um currículo que você comprove aquele conhecimento que você está ali, né? Agora, como você vai ser um desenvolvedor, às vezes, é técnico. Então, se você soluciona um problema, as empresas, elas vão querer que você no time delas, entendeu? Elas precisam de pessoas hoje que solucionam problemas, tá? Então, se você é um solucionador de problema, você não vai ter problema nenhum. Com faculdade, sem faculdade, você vai ter muito sucesso de qualquer forma, tá? Um tecnólogo é parecido a uma especialização. Sim, é parecido com uma especialização. Você está sendo especialista, você está entrando para ser especialista num determinado campo, né? Você está entrando por exemplo, quando eu entrei na faculdade, o curso, né, eles anunciaram o curso assim, gente, o mercado está precisando de pessoas que resolvam Y, e a gente criou um curso Y, venham fazer. Então, é basicamente isso, você vai se tornar especialista em algo, né? E vai, como você falou, vai direto ao ponto, né? Vai direto ao ponto. Não vai ver aquela metodologias de estudo, Sim. como... Não, você vai direto às matérias que precisa ver. Sim, exatamente. Quando eu fiz a especialização foi bem assim, tipo, direto ao direto ao ponto, ao que você realmente foi proposto a fazer, né? Exatamente. Sim. Annalise? Então, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, no meu caso, eu sou formada em ensino superior, tecnóloga. Eu estudei lá na Venezuela. As carreiras lá de tecnólogo é 3 anos. Então, a gente fica 2 anos e meio no ensino, e daí, os últimos 6 meses, a gente se dedica para fazer um TCC e, tipo, um serviço comunitário, como um projeto para ajudar a comunidade e tal, tudo mais. Nesse caso, para trabalhar em tecnologia, esse ensino superior serve, dá certo, a gente combinando esse ensino superior com outros cursos profissionalizantes, como esse que a gente está fazendo da TOT, aprendendo na internet, fazendo outro tipo de cursos, dá certo? Ou tem que ser formações específicas para a área de tecnologia, tipo como a que você fez? Desculpa, pode repetir qual curso que você fez? Eu fiz administração industrial. Administração industrial. Uhum. Tá. Vamos lá. Você acha que você tem a necessidade, você quer fazer uma faculdade? Você quer ter essa experiência técnica? Olha, se for para análise e desenvolvimento do sistema, eu acredito que sim. Tá. Eu faria. Tá, porque assim, vamos lá.
Hoje em dia, se você conseguir algumas certificações, você conseguir ter conhecimento em algumas linguagens de programação, eu acredito que você já consegue tá atuando no mercado. Eu acredito que você consiga uma vaga. Porém, você precisa ter um portfólio legal. Já ouviu falar no GitHub? Sim, sim, a gente está aprendendo. Inclusive, ontem a gente iniciou já o nosso Uhum. projeto e já o nosso colega César criou um repositório e aí hoje eu fiz o meu primeiro commit. Eu Pô, tenho legal. já o GitHub. Meu, isso é muito legal. O primeiro commit a gente nunca esquece, nunca esquece. E assim, se você hoje, né, tem interesse em fazer uma faculdade, mas não é o momento, seja por N razões, e você quer ter uma oportunidade, o que eu te recomendo é isso. Faça muitos projetos, estude por conta e faça o commit lá. Por quê? Vai ser um portfólio lindo para você chegar numa entrevista e falar, esses aqui são os meus projetos, eu atuei com essas linguagens, aqui eu abordei tal situações, a minha maior dificuldade nesse projeto foi isso, eu acho que isso se enquadra com o requisito da vaga e talvez eu me enquadre melhor. Então, existem N maneiras de você se destacar, mesmo você não tendo uma formação. E se isso for uma pergunta, vi que você não tem formação na área e tal, aí você fala, olha, eu estudo por conta, mas o meu interesse é em estar fazendo essa faculdade, então, através desse emprego, talvez eu consiga estar expandindo os meus conhecimentos, atribuindo uma nova faculdade, né, e realizando isso. Então, vai de quem quer, tá, Annalise? Vai de quem quer. Assim, se você quiser muito mesmo, você faz acontecer, sabe? E assim, se eu puder colocar um ponto aqui, gente, é muito importante, tá? Muitas pessoas desistem da área de tecnologia no começo. Elas começam a fazer tecnologia, elas se encontram numa certa dificuldade, elas não conseguem o primeiro emprego e elas desistem. Gente, a hora que vocês conseguirem o primeiro emprego, vocês deslancham. Vocês deslancham. Então, não desistam, gente. Vá até o final, insistam. Se tiver que trabalhar como analista de suporte, igual, não lembro quem que estava, acho que era o Alexandre, igual o Alexandre, mesmo não sendo área de desenvolvedor, gente, a área de suporte tá interligado na área de TI, e às vezes por você estar dentro dessa empresa, e você ser um profissional muito bom, o teu gestor pode simplesmente falar, viu, você tem interesse em outra área? Eu falei, pô, eu queria ser desenvolvedor. Ele pode te internacionalizar para a vaga de desenvolvedor, ele pode te indicar. Então, assim, gente, a primeira oportunidade é mais difícil, tá? E vocês, não vai ser fácil, mas não desistam. Essa é a experiência que eu tenho, assim. O Dan, eu não sei, ele é desenvolvedor, então ele pode falar muito mais do que eu aqui, eu só testo o que ele desenvolve, então a minha ideia aqui é tentar quebrar tudo que ele tentar criar lá, né? E isso não nos faz inimigos, a gente pode, muito pelo contrário, existe esse tabu de que o QA e o desenvolvedor não se dão bem, é mentira, eu me dou bem com todos os desenvolvedores da Lenovo, todos. Então, ele deve ser, assim, a pessoa perfeita para estar falando, compartilhando mais alguma experiência aí em relação a isso para vocês também, tá, gente? E aí que ele levantou a mão. Isso, levantou as expectativas lá no alto. Eu queria fazer um comentário nesse sentido, assim. Eu já não trabalho como desenvolvedor há um tempo, eu tenho trabalhado nos últimos anos como professor de programação para desenvolvedores, então, eu meio O que é que melhor? dizem que é melhor. Mas eu gosto muito, assim, é isso, né? Para dar aula você é bom porque você aprende duas vezes e o negócio fixa para sempre e é ótimo. Mas eu comecei sem fazer nenhuma graduação na área, na verdade eu sou formado em sociologia, não tem nada a ver com tecnologia, mas eu fiz alguns cursos. Fiz alguns cursos comunitários que bem num estilo bem parecido com a TOT, assim, e eu achei que eu nunca ia conseguir nenhuma vaga se eu não tivesse um técnico, se eu não tivesse uma graduação, mas esses cursos me ajudaram muito a fazer exatamente o que o Vinícius disse, me ajudaram a criar um bom portfólio, e aí com esse bom portfólio eu consegui a minha primeira vaga como desenvolvedorzinho, júnior,
E aí eram uns negócios bem bobos, assim, para um site de uma escola de dados. E aí isso me deu experiência para depois ir para uma escola de tecnologia da aula. Aí de lá eu passei a ser desenvolvedor numa grande empresa aí de roupas. E, enfim, depois eu larguei tudo para voltar a ser professor, porque é o que eu amo fazer. Mas, de qualquer forma, se você tiver bons projetos e souber também vender o seu peixe, que é você mostrar que você fez aquele projeto, que você organizou com tal metodologia, que você resolve tal problema, isso já é o suficiente para você conseguir ter uma ótima carreira. Pode falar, Gabriel. Eu acho. O Dan falou algo bem importante. O que seria um bom portfólio? Da onde que vocês tiraram uma ideia? Como é que vocês começam? Como é que, tipo, se você fosse o RH de uma empresa e vem um de nós aqui, olha, eu tenho um portfólio aqui, o que seria para vocês um bom portfólio? Um bom E portfólio. quais projetos? O que você Uhum. colocaria nesse portfólio ali? Essa pergunta é para mim ou direcionada para o Dan? Ou eu posso responder também? Seriam os dois, se os dois São os dois? conseguem dar ideia, seria Tá. muito Ó, bom. eu vou dar a minha opinião. Primeiramente, qual tecnologia que você hoje aprende na TOT? A linguagem de programação. React. React, né? Uhum. Então, o que eu faria, né? Eu pegaria alguns cursos, né? Às vezes gratuitos, vários projetos na internet, e tentaria reproduzir esses projetos. Faria com a minha identidade, né? Eu desenvolveria, faria esses cursos e fazia tudo esses cursos relacionados a React. Eu só peguei React por um exemplo, assim, tá? Mas o que vai aumentar as suas chances de você ter esse portfólio melhor e conseguir uma oportunidade? Na minha visão, é você ser bom em uma coisa. É você ter conhecimento aprofundado em algo. Porque a área de tecnologia também, ela é muito dispersa. Então, se você quer aprender React e daqui a pouco você está querendo aprender Java, que é coisa do back-end, então, assim, você vai se perder e numa entrevista, às vezes você não vai conseguir nem responder que é bom em React, nem que é bom em Java, né? Então, por uma primeira oportunidade, eu acho muito importante você se destacar em algo. Você falar, olha, porque às vezes você vai encontrar uma vaga que vai dar match com o teu perfil, e você só precisa estar preparado no momento certo. Então, por mais que seja complicado, né? Essa questão de a gente estudar bastante, criar um portfólio, você ter vários projetos em React vai fazer você se diferenciar de outros profissionais que estão disputando vaga com você por uma vaga que eles precisam de React, de umas noções de React, por exemplo. Então, você vai se sobressair disso, né? Porque você já estudou muito, você tem vários projetos, tem vários conhecimentos ali, né? Então, eu acho que essa é a diferença de um portfólio que vai se diferenciar dos outros. Um que vise sempre estar focado naquilo, né? Desenvolvedor, front-end, React, Angular, se você for usar Angular também para o front, não sei. Qual banco de dados, você coloca um pouco de banco de dados também, porque você precisa fazer integração, né? Banco de dados, qual conhecimento você tem, né? Então, eu acho que você se diferenciaria nessa forma. Vou falar bem rápido, mas eu concordo muito com o que o Vinícius trouxe. Para mim, o que define um bom currículo é consistência. É como você constrói ali a sua curva de aprendizado. Eu gosto muito de, por exemplo, eu também dei aula de React durante uns 2 anos, assim. E quando eu ia avaliar, eu avaliava muito a originalidade da lógica que a pessoa usou para construir aquele projeto. Ele consegue resolver os problemas de uma forma limpa, e por limpa eu quero dizer usando o mínimo de linhas possível para conseguir resolver aquele problema. Isso falando tecnicamente, mas agora falando
do portfólio geral, no geral, assim, esse portfólio ele é bem documentado, qual a curadoria a pessoa fez de projetos para serem feitos, que tipos de projetos essa pessoa escolhe. Então, no fim das contas, consistência com o seu objetivo é muito mais importante do que qualquer performance que você queira demonstrar na entrevista, ou etc. Porque quando você chega na entrevista, a pessoa que avaliou o seu portfólio, ela meio que já tem uma base de onde você está partindo. Então, é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu vejo assim. Bom, deixa eu ver aqui, gente. Não temos mais nenhuma pergunta no chat. Gente, vocês têm mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Tô de peito aberto aqui. Podem aproveitar aí para tirar qualquer dúvida aí. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, então. Claro. Qual foi a sua primeira oportunidade, assim, na tecnologia? Uma curiosidade. Tá. A minha primeira oportunidade pintou como analista de suporte. Vou contar um pouquinho minha trajetória aqui, gente. Com 21 anos de idade, eu decidi... É meio doido, hein? Meio doido, mas eu vou contar. Eu decidi jogar pôquer, ganhei um dinheirinho e fui para a Austrália, com 21 anos de idade, com dinheiro contado, tá? Fui para a Austrália com 21 anos. Não sabia nem fazer um arroz, tá? E fui para lá, com 21 anos. Com 26 eu volto, né? Sem formação nenhuma. Com 26 anos de idade, eu não tinha formação. Eu tinha começado uma faculdade, mas não tinha terminado. Com 26 eu volto com uma mentalidade um pouco diferente, né? Volto para o Brasil e decido fazer faculdade de tecnologia. Mas eu voltei com uma mentalidade um pouco diferente. Eu voltei com uma mentalidade assim de eu preciso trabalhar. Eu preciso arrumar esse emprego. Eu preciso trabalhar. E com 2, 3 meses de faculdade, todos os meus amigos ainda estavam curtindo aquela fase de início de faculdade. Eu, com 3 meses de faculdade, eu já estava aplicando 20 currículos por dia no LinkedIn. Eu pegava assim, não, era um absurdo. Era umas 300 aplicações que eu fazia no mês. Gente, é sem exagero, eu juro, juro. Era umas 300 aplicações por mês. Aí você vai falar assim para mim, pô, Vini, mas como que você vai aplicar? Mas você encontrou 300 oportunidades de estágio? Não, não encontrei 300 oportunidades de estágio. A maioria delas foram de júnior. Mas eu estava preparado para entrar como júnior? Não, eu não estava preparado para entrar como júnior. Mas na entrevista, quando eles me perguntavam isso, eu falava assim, não, mas eu quero muito aprender. Hoje eu tenho 26 anos e eu acredito que em alguns meses eu vou me tornar um dos melhores profissionais aqui dentro. Então, isso mudou a chave de uma forma que em 3 meses eu estava no mercado de trabalho. Todo mundo da minha sala falou assim para mim, como que você arrumou um trabalho de júnior? Você tem 3 meses de faculdade, Vinícius. E foi como analista de suporte. Não foi como desenvolvedor, não foi como desenvolvedor, não foi como analista de não sei o quê, não. Foi como analista de suporte. Então, não era na área que eu pretendia entrar, né? Mas foi uma área que abriu portas para tudo. Porque ali no primeiro ano ali, eu pude aprender como que funcionava um time de tecnologia. Então, isso abriu portas para outras oportunidades para mim, né? Então, a partir dali, eu passei a ter mais autoconfiança das situações ali, né? E passei a aplicar para vagas, mesmo não estando preparado para aquela vaga. Mesmo não conhecendo pouco. Por quê? O que eu ia perder em fazer uma entrevista? O que você ia perder em não aplicar para aquela vaga que você acha, não, acho que meu perfil não se enquadra. Quem disse que não? Quem vai decidir isso são os recrutadores, né? Não é você. Então, se eu puder dar essa dica, é essa, né? Tipo, apliquem para as vagas, vão para a entrevista, errem, não estejam preparados e fiquem calejados. Porque uma hora que vier uma oportunidade, vocês já vão ter feito tantas entrevistas que vocês não vão estar mais nervosos,
Vocês não vão ficar mais preocupados se você vai passar ou não. Aquilo vai ser só mais uma entrevista para você. Você vai falar melhor, você já vai decorar as suas qualificações, você vai decorar o que os recrutadores te falam de perguntas técnicas, falar, olha, aquela vez que ele perguntou isso, eu não soube responder. Só que depois eu fui ver a resposta e hoje nunca mais esqueci. Então, numa próxima oportunidade, você nunca vai esquecer aquilo. Então, você vai se tornando, você vai se adaptando àquela entrevista. Então, você vai ganhando maturidade, né? Então, eu acho que isso que fez eu acelerar essa minha carreira profissional aí desde 2020, de 4 anos para cá, né? Acho que eu respondi, né, Dan? É isso? Gente, mais alguém tem mais alguma pergunta? Tranquilo? Aproveita aí, falta só 20 minutos. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês quiserem saber. Mas se não tiverem mais perguntas também, nada relacionado também ao projeto, a gente pode estar terminando aqui, não pode, Dan? Qualquer coisa? Pode também? Ele pode. Eu queria tirar uma foto, né? Um print aqui Claro, de finalização. Podemos? claro que pode. Quem puder aí abrir a câmera, dar aquela ajeitada no Vamos lá, gente. cabelo. É o momento de abrir a câmera. Vamos lá. Só um segundinho. Aí, vou aumentar aqui o mosaico para aparecer todo mundo. Aí. Foi. E, gente, vejo vocês aí na apresentação do projeto. Eu provavelmente vou fazer parte da banca. Então, vou dificultar muito para vocês. Brincadeira, gente. Não vou. É brincadeira. É brincadeira. Mas eu espero que dê tudo certo. E, gente, eu passei meu contato no LinkedIn aí, tá? Se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, se vocês quiserem, pô, Vini, meu projeto tá assim, você quer me dar uma dica? Pô, me chama. Se eu estiver tranquilo, eu posso ajudar de alguma forma, tá? Me coloca aí à disposição. Então, se vocês precisarem, tamo aí, tá, gente? Obrigado aí por tudo, obrigado pelo tempo de vocês aí até agora, tá? Eu sei que às vezes a reunião começa a ser um pouco maçante, a gente fala muito, vê slide e não sei o quê, né? Mas é muito importante a gente ter essa troca, é importante até para mim mesmo, tá? Então, agradeço do coração aí para vocês estarem presentes até agora aí. Professor, Tá? eu não tirei o print. Ah! Eu não tô conseguindo. Tá, vamos lá, Você vou tirar mais um. consegue tirar o print e me mandar? Tá, vou tirar, peraí, vamos lá. Eu te dou um oi no WhatsApp. Tá, peraí. Abre a câmera aí, gente. Ei, calma aí. Vamos lá. Sorrisinho, então, gente. Pode? Foi. Eu fiquei de olho fechado. Eu fiquei de olho fechado, gente. Não vai dar. Mais uma, vai, por favor. Essa ficou muito melhor, pô. Essa ficou muito melhor. É isso. Obrigado, gente. Bom dia, Beijo, boa noite gente. para vocês aí. Boa sexta, bom final de semana, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.